Oi, gente! Eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem. Eu sou Mauro Lopes, esta é também a TV 247 e este é o programa do Lula, Retalhos da Nossa História. O programa que o presidente Lula pediu, pedido do Lula para nós é uma ordem, que a gente cumpre com prazer e alegria, mergulhar na história do povo brasileiro. Então, hoje, mais uma vez, com alegria, hoje ao vivo, nós fizemos 2 últimos programas pré-gravados, não teve transmissão ao vivo, então hoje está acontecendo uma transmissão ao vivo, com direito a chat, né, conversa, bate-papo, observações, perguntas, e depois o programa fica, claro, disponível para você sempre, tanto no Paz e Bem quanto na TV 247, com uma pequena diferença. No canal Paz e Bem tem uma playlist, ou seja, todos os programas do curso estão organizados debaixo do título dos Retalhos da Nossa História, Pedro Lima Vasconcelos. Pronto, falei dele, Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor. Tudo bem, Pedro? Como é que você está? Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Boa tarde a partir aqui dessa Maceió muito chuvosa, inclusive com alguma repercussão aí no nosso contato internáutico. Já aviso de antemão, pode ser que a gente tenha algum probleminha a mais. Espero que não, né? Mas fica aí o recado. Saudação a você, aos membros da comunidade. Uma alegria estar ao vivo, podendo, então, continuar a trocar ideias aí sobre os retalhos da nossa história. O pessoal do Recife, ou de Recife, tem gente do Recife que diz que não pode falar do Recife. Tem gente que fala, só vocês paulistas é que falam do Recife. Aqui a gente fala de Recife mesmo. Então vamos no de Recife que acerta com todo mundo. O pessoal de Recife relata a mesma situação, Pedro. Muita chuva, a situação em Recife é de chuva sem parar esses últimos dias e muito problema com a internet também. Nós temos dois jornalistas do 247 que trabalham em Recife, o Paulo Emílio e o Leonardo Luceno. Eles têm tido bastante problema aí nos últimos dias por conta das conexões da internet, porque chove sem parar, é um dilúvio aí nessa região no Nordeste. Mas vamos tentar fazer. Hoje nós vamos continuar com uma história maravilhosa. Uma história maravilhosa. Antes de falar dessa história, deixa eu silenciar aqui, quero saudar quem está chegando. Quem está chegando para a nossa conversa. Catarina Chaves. Catarina, nós temos uma reunião pendente. Não foi hoje, mas segunda-feira que vem teremos uma reunião, eu, você e Pedro, para um projeto. Depois eu conto o projeto da Catarina, é maravilhoso. A Jaissa, chegando aqui agora. Amigos do Paz e Bem, apesar de nesses tempos a história se fazer muito rapidamente à nossa frente, essa aula é muito aguardada. Aqui o professor Pedro nos revela como foi que chegamos aqui. É isso aí. A Catarina dizendo, o Brasil está pegando fogo, mas a verdade prevalecerá. Como diz o Lula, a verdade vencerá. Maria Ivelise Araújo Pontes, mandando boa tarde para você, Pedro, para mim e para toda a comunidade. Maria Abreu, em Porto, mas atenta ao horário. Acho que ela está em Porto, Portugal, não é Porto Alegre, não, a Maria Abreu. Muito bem chegada. Aline Galvão, mandando boa tarde. O Eduardo Henrique, o reverendo Eduardo Henrique. Boa tarde, Mauro, professor Pedro e galerinha querida do Paz e Bem, ansioso pela aula. Cepete Araju está no Santoral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, não sabia. Sua memória está no dia 7 de novembro. Você sabia disso, Pedro? Que o Cepete Araju está no Santoral dos Anglicanos? Não sabia. Foi saudações ao reverendo Eduardo, sempre nos acompanha aqui. Bom saber, inclusive, porque esse tema, se a gente tiver tempo, em algum momento eu vou ter que tocar. O tema da canonização de CP no âmbito da Igreja Católica. Mas bom saber que no Santoral Anglicano ele já consta. Já é santo para os anglicanos. A Roselene Fernandes, mandando boa tarde. Jorge Luiz Fernando Barreto. Suzane Mendonça. Bia Barrela. Zenaide Bertoldi, sempre com a gente. Eduardo Ficina, feliz em fazer parte dessa família. A gente também bem feliz de você estar aqui com a gente. O César Barros, mandando um abraço de Vila Velha, no Espírito Santo. Silvana Zanella, também de Vitória, pertinho ali de Vila Velha, encostadinho.
A Josi Negreiros, de Porto Alegre, aqui no José, o Glécio Tavares, parabéns, Glécio, fez aniversário semana passada, grande alegria. Selma Gouveia, Leonardo Fittipaldi Torga. Gente, todo mundo sinta-se muito bem chegado e acolhido. Quero contar para vocês uma coisa, vou conseguir abraçar o Pedro Lima Vasconcelos. A gente não se encontra há muitos anos, e agora, finalmente, dia 28 de junho, último sábado do mês de junho, a gente vai se encontrar na reunião de membros e assinantes da TV 247, lá em Recife. Vai ser uma alegria. Por sinal, vai ser um abraço a 3 ou talvez a 4. O reverendo Eduardo Henrique já confirmou, vai estar lá também, vamos estar juntos nesse abraço. E estou tentando ver se o monge Marcelo Barros também vai ao encontro. Toda esses protagonistas fundamentais do País e Bem aí do Nordeste, a gente reúne todo mundo ali. Vai ser uma grande alegria. Já sei que vou até ganhar um livro, o último livro do Pedro, que não tem nada a ver com Canutos, é um livro sobre o Evangelho de São João, vou ganhar de presente, devidamente autografado. Vamos nos encontrar, né, Pedro? Sim, sim. Então vai ser um abraço a muitos, viu? Porque Tassiana vai, meus sogros vão, minha sogra disse que vai dar uma assessoria a você. Tô precisando, sempre é bom. Ótimo, ótimo. Um beijo para ele. Nosso tema hoje é a continuidade do encontro anterior. Nós vamos hoje no mergulho, né? Nós começamos a mergulhar nas missões jesuíticas e mergulhamos tão profundo que não deu nem para chegar em Sepete e Araju. A gente nem olhou, não conseguiu examinar, nos deter na liderança de Sepete e Araju. Então, esse encontro de hoje, ele continua a saga das missões jesuíticas e vamos falar bastante de Sepete e Araju. Professor Pedro, a classe está reunida, a aula é sua. Ok. Então, realmente, o tema das missões jesuíticas, ele é tão empolgante, né, que ele permite inúmeros desdobramentos. E vamos propor né, aqui, centrando-nos justamente na figura de Sepete Araju, que está no santoral anglicano, a gente acabou de saber, né? E ele é nome de um município com a alcunha do santo, então São Cepé, lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, há o nome do município já com este né, nessa condição, né, de santo. Porque essa é uma verdade, né? Por exemplo, Dom Oscar Romero era santo aqui na América Latina muito antes do Vaticano declarar o santo. Como Helder Câmara, como tantos outros, né, santos, são santos no coração do povo muito antes de o selo na oficialização pela hierarquia da igreja ou das igrejas, né? Inclusive, bem, comecemos então por isso. Há um movimento no interior da Igreja Católica para a canonização do CP. E existe também a turma do contra. Do mesmo jeito, você citou Dom Oscar Romero, né? Houve muita movimentação no sentido de não permitir que esse processo de reconhecimento oficial da sua santidade fosse feito. No caso do CP, existe um problema, e aqui eu me restringo especificamente ao contexto da Igreja Católica, que eu conheço um pouquinho. Há uma movimentação no sentido de fazer o reconhecimento formal, né, da santidade do CP, e existe a movimentação contrária. O reverendo Eduardo poderá dizer se coisa semelhante ao que eu vou comentar aqui acontece no âmbito da Igreja Anglicana também. O que tem acontecido no terreno dessa busca da formalização da santidade do CP no âmbito da Igreja Católica? Há um processo de pasteurizar, eu vou usar essa palavra, pasteurizar a figura do CP. Assim como, para avançar o processo de Dom Oscar Romero, foi preciso também, como que, domesticar a figura, apresentá-lo como alguém. Não tinha os arroubos, não tinha as radicalizações que muitos lhe atribuíram.
Pois é, eu ouvi agora, ano passado, um pouco antes da canonização, muito desses conservadores da igreja dizendo: não, o Oscar Romero nunca teve relação nenhuma com a teologia da libertação. É a fake news na guerra no interior da igreja, né? Impressionante. Daqui a pouco vão dizer que Dom Oscar foi assassinado por engano. Assim como na teologia, você deve ter visto isso, autores disseram, bem, Jesus foi crucificado, mas, na verdade, os romanos não entenderam quem era Jesus. Se soubessem, não teriam feito isso. Ou seja, Jesus foi crucificado por engano também. Né? Então, por que isso? Porque a crucificação justamente denuncia, né, o caráter político subversivo da atuação de Jesus, que foi entendido claramente pelos romanos. Mas aí, no processo de domesticação da figura, se faz essa relativização, né, dessa faceta mais radical da ação, no caso de Jesus, no caso de Dom Oscar, trazendo mais para o nosso tempo, e alguma coisa semelhante tem acontecido em relação à figura de Cepé Tiaraju no ambiente da Igreja Católica. Parênteses, Mauro e comunidade. De busca de canonização do padre Ibiapina. Atuou de maneira importante no sertão nordestino, no século XIX, e há um esforço em fazê-lo santo. Ele que teve problemas enormes com a hierarquia católica do seu tempo, foi mal compreendido, foi perseguido, né? E um dos problemas para a sua canonização é que ele teria tido contato, teria, de alguma maneira, transmitido os seus ensinamentos a ninguém menos que Antônio Conselheiro. Pois, muito bem, para postularem a candidatura de Padre Biapina para ser beato e depois santo, estão tratando de desmentir, dizendo, não, ele não teve contato nenhum com o conselheiro. O conselheiro, se é que ouviu falar do Ibiapina, não entendeu nada, deturpou seus ensinamentos. Ou seja, a figura do conselheiro figura àqueles que precisam domesticar a figura de Ibiapina para torná-lo reconhecidamente, oficialmente, santo. Então, no caso do Cepé, alguma coisa na mesma direção tem acontecido. Olha aqui. Mas o povo já o conhece. Olha aqui que interessante. A Suzane Mendonça está relatando para nós aqui. Cepé Tiaraju é o nome de um assentamento sem terra em Serra Azul, pertinho de Ribeirão Preto. Gente que de luta vive honra aquelas terras, dando o nome de Cepé Tiaraju a esse assentamento. E ele é uma referência muito importante que se fazem no Rio Grande do Sul. Ele está muito associado aos movimentos de luta pela terra. Então, os movimentos ligados ou próximos, de alguma forma, ao MST, movimentos que têm o acompanhamento da CPT, não é? Que é a Comissão Pastoral da Terra, né? E a figura de Cepé, ela emerge nesse contexto, então, como uma expressão das lutas populares pela terra, o que coloca dificuldades para o processo de reconhecimento oficial dele como santo. Da mesma maneira que era vinculado profundamente às colocou dificuldades para que ele fosse reconhecido. Né? Então, existem essas contradições, esses antagonismos aí, né, em jogo nestes processos, e isso tudo está em curso no momento presente. Há uma disputa pela memória de Cepé Tiaraju, inclusive porque os próprios latifundiários também tratam de se apropriar desta figura e desta memória e fazer a leitura da sua ação de acordo com os seus interesses
de classe, seus interesses enquanto proprietários de terra. A gente vai chegar nesse momento, nesse detalhe, na medida que a gente vai conversando aqui sobre o processo histórico. O reverendo Eduardo Henrique responde a sua questão, Pedro, dizendo que entre os anglicanos o processo de canonização é diferente do que na Igreja Católica. Diz que não há um processo tão formal que para entrar no santoral anglicano é necessário apenas passar pela Comissão Nacional de Liturgia e Sínodo. Portanto, é uma decisão local, né? Não é uma decisão que envolva a Igreja Anglicana como um todo, né? Que é o caso da Igreja Católica. Ou para ser declarado santo, tem que ser declarado lá no Vaticano. Mas isso faz muita diferença, né? Obviamente. Então, a sensibilidade, os ares, a atmosfera local, regional, né? De se fazerem presentes, efetivos, eficazes, né? Para levar esse processo de reconhecimento. Legal. Vamos então, né? Vamos então. Vamos situar em torno da figura de Cepé aquilo que do processo histórico é importante que nós levemos em conta e que está na continuação do que viemos tratando no encontro anterior. Então, recordemos, nós falamos de 30 povos das missões no território do atual Paraguai, da província de Misiones da Argentina e no oeste do Rio Grande do Sul, pegando da Catarina, etc. Esses 30 povos foram criados num contexto do século XVII, ao longo do século XVII, Como o Pedro mencionou, gente, estamos com muito problema na transmissão. Ela está sendo bastante entrecortada por conta das chuvas lá em Maceió e realmente abalou a internet. Então, a gente está tendo muitos entrecortes na fala do Pedro. Acho que, no geral, não está prejudicando a compreensão. Se começar a prejudicar, a gente vê aqui se continua ou não com o encontro de hoje, do Retalhos da Nossa História. Acho que, por enquanto, está dando para entender, Pedro, mas está tendo muito piquezinho mesmo na sua fala. Vamos lá, vamos tentar. Eu dizia do território que pertencia, né, o território das 30 missões, pertencia toda a Espanha, né, ao longo do século XVII, né, e foi nesse contexto que essas aldeias foram criadas. Dessas 30, 7 foram as últimas aldeias a serem estabelecidas no final do século XVII, no território que hoje é do Rio Grande do Sul, né? Os chamados 7 povos das missões. Eles hoje pertencem ao Brasil, mas antes pertenciam à colônia espanhola. Então, as aldeias, os povos de São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Essas aldeias foram estabelecidas, repito, no final do século XVIII, em estreita conexão com os demais povos, na margem esquerda do rio Uruguai. Bem, a rede estabelecida por esse conjunto de aldeias, que tinha uma dinâmica muito peculiar, que tinha uma organização interna muito própria, em que se destacavam, né, formas diferenciadas de organização da sobrevivência, ou seja, estabeleceu-se efetivamente uma autonomia nesses territórios, garantida inclusive pelo uso da língua. Um dos nossos dos participantes que acompanharam o encontro da semana passada fez uma anotação que eu quero aqui recolher e colocar no ar sobre a importância da língua
indígena, o Nhengatu, falada nessas aldeias, também como elemento de afirmação da identidade e da alternativa que efetivamente esses aldeamentos representaram diante dos colonos, diante dos bandeirantes, diante dos caçadores de índios, enfim. As missões assumiram, foram estabelecendo um diferencial, né? Uma divisão de trabalho que acentuava muito a dimensão da coletividade, né? Trabalho comum e a distribuição na coletividade daquilo que era produzido, portanto, garantindo a autossuficiência destes grupos, e ainda havia a produção de excedentes, não é, para garantir o comércio, a transação com instâncias externas, né? Ou a produção daquilo que uma família em particular necessitasse para a sua subsistência cotidiana. Mas, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa que me espanta nessa sua conversa, nesse seu conversê. Mas os indígenas não são naturalmente vagabundos e não gostam de trabalhar? Não é gente que gosta de ficar deitada na rede o dia inteiro? Mas não é que é? Mas não é que é? Pois é. Pois é. É bom que a gente vá revendo, né, aquilo que durante tanto tempo, por meio de vários caminhos, né, nos foi sendo dito, nos foi sendo colocado, nos foi sendo apresentado, e que muitas vezes nós engolimos sem se dar conta, sem que a gente se desse conta, né? De que, bem, as coisas não necessariamente são assim como nos contaram. É importante, eu estou fazendo aqui uma espécie de recuperação, né, de elementos que a gente tratou no encontro passado. É importante que fique claro que o projeto dos jesuítas é um projeto de redução, nós falamos disso, né, de catequização, de catolicização dessas populações. O que significava, por exemplo, que os pajés indígenas não eram figuras simpáticas. Enquanto representantes da religiosidade guarani, né, eles eram figuras concorrentes ao lugar e à função, né, ocupados pelos padres jesuítas. Então, não significa dizer que as coisas aconteceram, né, em céu de brigadeiro. Havia tensões internas. É importante que a gente não ignore isso. De toda maneira, esses índios reduzidos, ou seja, catolicizados, né, puderam introduzir ou trazer para o interior das reduções muito da sua experiência anterior. Né? Então, mais uma vez, aí a gente tem uma composição, né, em que o catolicismo se impõe, mas com inúmeros ingredientes do mundo originário guarani, né, em termos da sua cultura e da sua vivência religiosa. Mas a marca católica é importante que fique claro, não deixou de se estabelecer. Quem fez a lição de casa, dada na semana passada, quem viu o filme, não tem dúvidas a esse respeito. Para quem faltou a outra aula e não está sabendo, era uma lição de casa obrigatória assistir o filme A Missão. Eu coloquei o link para o filme na descrição do encontro da semana passada. Então, quem assistiu, acho que está mais embarcada nessa nossa história, acho que viaja melhor nessa jornada aí até as missões jesuíticas. Então, mas quem não viu ainda, assista. Eu vou colocar o link de novo na descrição deste encontro agora também.
veja A Missão, filme maravilhoso, talvez o filme com a mais bonita trilha musical da história do cinema, do Ennio Morricone. Muito bem. Estamos chegando no CP, não vamos escapar dele. Estamos indo na direção dele. O que é que muda radicalmente, né, neste cenário que é sempre muito dinâmico, mas muito, muito complexo e que permitiu, né, essa rede das 30 missões, das 30 aldeias comandadas, conduzidas aí pelos jesuítas. Justamente a assinatura, em 1750, do chamado Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, há um redesenho, um delineamento novo das fronteiras entre a América Portuguesa e a América Espanhola. A gente dizia isso na semana passada, não custa recordar. Pela assinatura do Tratado de Madrid, a América Portuguesa passa a ter, de maneira assim, geral, praticamente os contornos que tem hoje o mapa do Brasil, avançando enormemente na direção do oeste e incorporando, por exemplo, toda a Amazônia, né, que hoje pertence ao Brasil, e que antes pertencia, nos tempos coloniais, pertencia à Espanha. Então, isso passa a compor a América Lusitana, assim como também grande parte do que hoje é a região centro-oeste, o Mato Grosso, né? E também a região oeste do que hoje é a região sul. Então, toda a faixa oeste, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, isso passa a pertencer, né, à América Lusitana. Para o que nos interessa. As aldeias jesuíticas que tinham na margem esquerda do Rio Uruguai, exatamente as 7 aldeias dos 7 povos das missões, elas deixam de pertencer à Espanha e passam a pertencer a Portugal. Ou seja, o Rio Uruguai passa a ser a fronteira entre a América Lusitana e a América Espanhola, como é hoje. O Rio Uruguai divide, né, o estado do Rio Grande do Sul da província de Misiones e da província de Entre Rios, se não estou enganado, que pertence à Argentina. Né? Principalmente quando o Rio Uruguai assume, né, a direção do seu leito para o sul. Inicialmente, ele vai de leste a oeste, ele divide Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Quando ele vira e ruma na direção do sul, ele passa a dividir o Rio Grande do Sul do território argentino. Pois muito bem, vou insistir, vou repetir. Os 7 aldeamentos que tinham sido criados no final do século XVIII, XVII, como parte do território, ou em parte do território que era espanhol, por força do Tratado de Madrid, assinado em 1750, passam a pertencer a Portugal. E, com isso, se rompe uma ligação fundamental, que era a ligação justamente estabelecida ao longo das décadas entre os tais 30 povos das missões jesuíticas. Repito, indo desde do atual oeste do Rio Grande do Sul, atravessando a ponta ali do território argentino, né? Então, atravessando o Uruguai, ingressando na Argentina, e depois atravessando o Rio Paraná e ingressando no Paraguai. Essas 7 aldeias, essas 7 reduções, esses 7 povos, eles ficam cindidos na relação com seus irmãos do outro lado do Rio Uruguai. E aí, justamente, se estabelece, né, o novo contexto. Colonizadores portugueses,
a experiência das reduções era uma experiência que lhes causava estranheza, mas principalmente lhes causava desagrado, porque eles vão se defrontar justamente com um território ocupado coletivamente por esses 7 povos, que tem organização própria, que tem vida própria, que tem instituições próprias, que tem tradições que se foram constituindo ao longo do tempo, das quais eles não querem abrir mão. E aí está dessas sete reduções, desses 7 povos. Eles se veem, né, confrontados com colonizadores que não os conhecem, com colonizadores que não os querem. E, principalmente, não os querem na forma como eles vieram definindo aquilo que era a sua organização, a sobrevivência, as possibilidades de vida aqui e no além. Então, não é só a sobrevivência econômica, mas isso associado ao projeto que visa a salvação escatológica, a salvação após a morte. Então, é um novo cenário que se delineia para esta população. Repito, ela se vê separada dos seus irmãos que estão do outro lado do Rio Uruguai e essas populações se veem confrontadas com novos colonizadores que imaginavam poder ocupar aquelas terras sem maiores dificuldades. E o que eles encontram diante de si são os povos organizados e os povos apoiados pelas suas lideranças, no caso, os padres jesuítas. E aí, uma série de rusgas, uma série de problemas. Por quê? Porque os portugueses exigem que esses grupos indígenas se dissolvam, deixem as aldeias, deixem a liderança dos jesuítas, que se dissipem, que abandonem aquilo que tinha sido a forma de organização do seu dia a dia, a invenção do seu cotidiano. Deixem tudo isso para trás, porque os novos senhores do pedaço não querem saber dessas organizações e da alternativa e da autonomia que essas organizações representavam. Impressionante, isso é uma rotina, né, na história do Brasil, né? Os pobres se organizam para uma vida minimamente autônoma, tem que ser destruída, tem que ser disperso. A chance de sobreviver é só se for embora, se espalhar, se cada um for cuidar da sua vida no contexto do sistema, né? Foi assim em Canudos, é assim nos assentamentos do MST, foi assim nas missões jesuíticas, e nós estamos vendo, né, ao longo da história, como isso funciona que nem relógio, né? Um relógio que massacra, que esmaga, né? É uma permanência, né? Alguma coisa que perdura e se repete tragicamente. Então, como resultado dessa situação criada, vai acontecer a chamada Guerra Guaranítica, que é um episódio da história brasileira pouco conhecido, para variar. Provavelmente é conhecido mais localmente, mais regionalmente. Então, na história do Rio Grande do Sul, até porque no Rio Grande do Sul há um cultivo muito grande das tradições. Quem conhece o Rio Grande, com certeza, conhece lá os centros de tradição gaúcha.
Mas em nível nacional, em âmbito nacional, este episódio da Guerra Guaranítica ele é pouco conhecido. Né? A própria expressão Guerra Guaranítica é praticamente desconhecida. Mas é justamente a esta guerra, Mauro, que se refere o filme. Quem tem o enredo do filme na cabeça vai se lembrar perfeitamente. Por que é que a guerra acontece ao final do filme? Ela acontece porque as lideranças indígenas não aceitam que elas têm que sair do território das missões. E os padres jesuítas vão junto. Né? Tanto aquele personagem representado pelo Jeremy Irons, né? São as figuras principais, né, do enredo do filme. Então, eles representam aquele segmento dos jesuítas que decidiu ficar com os indígenas. Você falou, deu um cortezinho, você falou do Jeremy Irons e do Robert De Niro. Robert De Niro, exatamente. São dois personagens principais de A Missão. Exato. E eles representam justamente aquele setor jesuítico que decidiu, não, a gente fica com os indígenas. A gente fica com eles, vai até o fim. E no final, quem viu o filme vê, os dois morrem. Morrem junto com os seus. Morrem junto com os seus. Bem, esta guerra, chamada Guerra Guaranítica, então, ela transcorre entre 1753 e 1756. Ela se constitui de uma série de combates que justamente tem por finalidade, tem por propósito alcançar, por meios bélicos, a dispersão dos grupos indígenas, e o abandono das aldeias que um dia sediaram aquelas reduções, aquelas missões. Nesse contexto, me parece, a gente, então, tem dois elementos importantes a comentar dentro do propósito que inspira a nossa série aqui dos retalhos da nossa história. São dois aspectos, principalmente. Um deles é a própria figura do Cepé Tiaraju. E, em segundo lugar, uma dimensão do problema que pode, inclusive, estar associada ao próprio CP, mas eu quero dar a ela um destaque particular, porque esse aspecto aparece de maneira muito especial no enredo do filme. Então, vamos lá. Quem é CP nessa história? Então, primeiro ponto, Quem é o CP? CP é uma que emerge justamente no contexto da Guerra Guaranítica. Então, uma liderança que resistência dos indígenas aos novos senhores, aos novos colonizadores. Diante desse novo cenário, dos combates que advêm, essa redefinição do cenário, Guerra Guaranítica em curso, CP emerge. E CP emerge como? O que passa para a história a respeito de CP? Passa para a história, Mauro, basicamente uma proclamação que tem variantes, na maneira como ela é transmitida. Mas, vamos lá. Diante dos novos senhores que exigem o abandono das terras, o abandono das missões, o abandono de tudo que significou a experiência missioneira, CP
comanda a sua agente indígena com este brado: esta terra tem dono. Recebemos-la em confiança de Deus e São Miguel. Só eles nos podem deserdar. Esta terra tem dono. Confiança de Deus e São Miguel. Só eles podem deserdar. É em torno desta proclamação atribuída a Cepé de Tiaraju, no contexto da Guerra Guaranítica de 1753 a 1756, que se constrói a memória de Cepé. Cepé, o bravo guerreiro que sustenta a convicção de que aquelas terras em que eles nasceram e cresceram, as terras das missões, têm dono. E o dono é Deus. O dono é São Miguel. E eles, Deus e São Miguel, nos deram. Deram esta terra a nós. A nós quem? Os indígenas das missões. Só eles nos podem tirar. Não vocês, portugueses. Não vocês. Comunidade. Esse traço fundamental, essa é a base sobre a qual se constrói a memória de Cepé Tiaraju, é tão fundamental, que mereceu ser reproduzido, esse traço, ser reproduzido numa das peças literárias mais importantes da produção poética em língua portuguesa, um épico, do qual eu vou me permitir ler aqui alguns trechos, um épico que, pelo menos nas aulas de literatura, a gente é apresentado a ele, mas é uma das obras mais importantes produzidas em língua portuguesa no Brasil, ou relativa ao Brasil, por um poeta português, aliás, um poeta brasileiro, perdão, um poema chamado Uruguai, que justamente trata das questões relativas às missões, à dissolução delas, à guerra. Uruguai. Esse é o nome do poema. O poeta é Basílio da Gama. Mauro, você vai me permitir aqui ler alguns versos deste poema, aqueles versos que se referem exatamente a Cepé Tiaraju. Esperando pela sua declamação. Basílio da Gama. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Essa é a abertura do poema. Agora, a referência direta a Cepé. Então, já mais ao longo do desenvolvimento do poema. Cepé, que entra no meio e diz, são as palavras de Cepé na elaboração poética de Basílio da Gama. E todos sabem que estas terras que pisas, o céu livres deu aos nossos avós. Nós também livres as recebemos dos antepassados. Livres as hão de herdar os nossos filhos. Desconhecemos, detestamos jugo que não seja o do céu por mão dos padres. As frechas partirão nossas contendas dentro de pouco tempo. E o vosso mundo, se nele um resto houver de humanidade, julgará. Defendemos
tu, a injustiça, e nós, o Deus e a pátria. Até aqui, as palavras de Cepé na versão poética de Basílio, que termina, mais um trechinho do poema, fez proezas Cepé naquele dia. Conhecido de todos, no perigo mostrava descoberto o rosto e o peito, forçando os seus com as palavras. Mais adiante. Rende-te ou morre, grita o governador. E o tape altivo, sem responder, encurva o arco e nela lhe prepara a morte. Enganou-se esta vez. A seta um pouco o declina e açoita o rosto a leve pluma. Não quis deixar o vencimento incerto por mais tempo o espanhol, e arrebatado com a pistola que lhe fez tiro aos peitos. Em pequeno espaço, era pequeno espaço, perdão, e fez o tiro no corpo desarmado, estrago horrendo. Viam-se dentro pelas rotas costas palpitar as entranhas. Quis 3 vezes levantar-se do chão, caiu 3 vezes, e os olhos já nadando em fria morte lhe cobriu sombra escura e férreo sono. Morto o grande Cepé, já não resistem às tímidas esquadras. Os outros mais valentes ou eram mortos ou feridos. Pende o ferro vencedor sobre os vencidos. Aí está. Aí está. Então, na poesia épica de Basílio da Gama, a palavra do Cepé e depois a descrição de como, num dos combates, né, ele é morto, e, morto ele, fragilizam-se as demais lideranças, e logo depois há o combate final, né, em que os combatentes, os resistentes, se veem sufocados pela força portuguesa, em conluio com as forças espanholas. É importante também que esse detalhe fique claro. Cepé e seus comandados são atacados por uma articulação entre forças armadas, milícias, para usar o termo da moda, né, milícias portuguesas, né, e espanholas. Muito forte o poema do Basílio da Cunha, né? Muito forte. Basílio da Gama. Não é muito forte. Vale a pena a leitura. E ele é um contemporâneo dos acontecimentos, né? O poema alguns anos depois, com o apoio do Marquês de Pombal, que é o primeiro-ministro de Portugal nesse tempo, né? A quem o poema é dedicado, e que é um inimigo atroz dos jesuítas. Aliás, é importante que seja dito, por conta dessa ação dos jesuítas, e principalmente daqueles jesuítas teimosos, né, que decidem permanecer com seus liderados até o fim, é que a adversidade, né, o combate, né, do Marquês de Pombal contra a ordem jesuítica vai se aguçar. E isso vai levar, né, à expulsão dos jesuítas de Portugal, de suas colônias, em 1759, portanto, logo depois, né, de terminada a Guerra Guaranítica. Depois se consegue também a expulsão dos jesuítas dos territórios espanhóis, porque eles representam uma resistência à ordem colonizadora que quer avançar. E depois, ainda, pela pressão também dos governos português e espanhol, se vai alcançar, né, a própria supressão da ordem jesuítica, né, em 1773. E o filme menciona isso em algum momento. Da ordem depende de que as missões sejam esvaziadas, né, sem contestação, sem resistência. Então, aí está a figura de Cepé.
Não, eu queria trazer ponderações feitas aqui por uma das suas alunas, a Lila Rosa. Ela está dizendo o seguinte: 3 pontuações dela que eu queria que você comentasse, Pedro. CPE se afasta de sua ancestralidade, desmonta sua cosmologia e abandona o cerne de sua espiritualidade originária. Primeira observação dela. Segunda observação. É bom ler o Jogo de Espelhos, de Silvia Calbi. Em 20 anos, os salesianos colocaram uma cruz no centro da aldeia Bororo, onde antes estava a Casa dos Homens. E aí, finalmente, a terceira reflexão dela. Não há possibilidade de amenizar a ação da Igreja Católica. Poderíamos apenas aceitar aqui um ecumenismo igualitário e respeitoso. Então, eu queria colocar essas ponderações, parecem ponderações fortes, mas muito razoáveis, da Lila para o seu comentário. Sim, agradeço também pelos comentários. É importante que fique claro, tudo isso está acontecendo na perspectiva do que a gente já chamou atenção aqui na semana passada e hoje, num processo de redução. Processo de redução. Estes índias, estes grupos indígenas, eles estão catolicizados. Não há que se colocar o sol, se colocar a peneira para tapar o sol, de forma alguma. Né? Se está falando aqui de um projeto missioneiro que acontece a partir do projeto colonizador. Em nenhum momento isso pode ficar esquecido ou ignorado. Eu tomo a liberdade de dizer, não se trata aqui de minimizar, né, a ação da Igreja Católica, de forma alguma. Ela é aliada do projeto de colonização, mas isso desde 1492. Eu sempre insisto, né, nessa imagem, o catolicismo, o cristianismo chegou às Américas pelas caravelas dos colonizadores, dos conquistadores. Se tivesse chegado pelo navio negreiro, a história seria outra. Como é outra a história das religiões de matriz africana, né, aqui no Brasil. Então, não se trata efetivamente de buscar algum tipo de amenização, mas se trata de reconhecer os contextos que as ações se deram e identificar que, dentro do projeto colonizador, né, há fissuras, ou aconteceram fissuras. Né? Houve rupturas. Não foram rupturas com o projeto, mas rupturas que vinham dentro da lógica da colonização. E é importante não tomar os processos como se eles fossem monolíticos. Não fosse assim, não poderíamos entender por que os jesuítas se tornaram inimigos, vieram a se tornar inimigos dos colonizadores. Esses jesuítas em particular. Eles precisavam ser combatidos. Então, a perspectiva que estou aqui defendendo não é aquela de amenizar, colocar pano quente em um canto ou outro, de maneira alguma. Mas sugerir, propor que nós olhemos as questões não de maneira a dizer de um lado é o bem, do outro lado é o mal, aqui tudo é bom, aqui tudo é mal, né? Mas identificar os vários tons, as várias tonalidades, para que a gente possa se dar conta de que, em algumas possibilidades, em determinadas conjunturas, podem acontecer fissuras no interior do projeto. Então, de alguma forma, estas reduções jesuíticas representaram um entrave no avanço de um certo modo de se conceber a lógica do processo de colonização. É isso que eu quero aqui deixar colocado de maneira incisiva. Quanto ao CPE especificamente, ele é um índio cristão. Ele é um índio cristão, ele foi cristianizado. Né?
a atuação dele é a atuação de alguém que foi reduzido, né, que viveu dentro desta lógica católica. Então, ele não é um Guarani anterior à colonização, né? Eu deixo para ponderações que possam ser feitas em outro contexto, discutir um detalhezinho da fala da nossa colega, quando ela diz Cepé abandonou. Seria preciso verificar a biografia do Cepé para dar conta, eu não tenho esse detalhe aqui de cabeça para colocar, né? Verificar esse detalhe no sentido de se entender se o Cepé efetivamente nasceu Guarani e foi catolicizado, ou se toda a sua vida já se deu no interior da missão. Eu vou ficar devendo esse detalhe. Mas os dados que tenho, que recordo neste momento, me apontam isso. Cepé é um índio cristão. É um índio reduzido. E é dentro dessa perspectiva que a sua liderança se constitui. Creio que com isso tenha comentado os 3 tópicos. Não sei se ficou faltando alguma coisa, Mauro. Perfeito, acho que é isso mesmo. São essas questões que ela trouxe, acho bem legal essa sua abordagem, porque assim, né, é isso que você falou. Não é mocinho bandido, né? Não a gente está tentando olhar o desenrolar da história tal como se deu, né? À luz das informações que temos hoje, né? E você veja, nós estamos desde os nossos primeiros encontros aqui nos retalhos. Por exemplo, eu insisti no encontro nosso sobre as santidades indígenas, né? que aquela organização ela já supunha o contato com o catolicismo, né? O líder, né, era chamado de Santo Antônio, se não me engano, né? E a mulher dele era chamada de Santa Maria, Mãe de Deus, e ele se apresentava como Papa. Então, isso para a gente salientar aqui que não estamos tratando de um processo em que as marcas da colonização não tenham sido estabelecidas. Pelo contrário, né? Essas reduções começam no início do século XVII. Então, você tem 150 anos de catequização católica por parte dos jesuítas. Né? Os pajés, a gente comentou agora há pouco, os pajés eram figuras antipáticas a esse projeto. Por quê? Porque eles representavam uma concorrência à atuação dos jesuítas. Né? Se possível, os pajés não eram aceitos nas reduções. Vinham os indígenas, os pajés ficavam fora. Então, é importante que isso seja levado em conta. A referência ao filme sobre missões salesianas, né, numa aldeia Bororo, é uma referência que só comprova isso que nós estamos falando aqui. De que nós estamos falando de processos de redução, de imposição do catolicismo. Né? Dentro da lógica do processo de colonização. No entanto, aconteceram fissuras dentro desse processo. Sem que a gente se dê conta dessas fissuras, a gente vai alimentar a tendência de olhar o processo de maneira muito monolítica, ou, como você disse, né, ver o mocinho de um lado, o bandido do outro. Nesse sentido, o filme é muito esclarecedor. Também, sob esse aspecto, ele é muito esclarecedor. Muito legal. Ok? Mas eu tenho o meu segundo ponto ainda. É verdade. Você falou do CPE e você falou que tinha um segundo ponto. Uma segunda ponderação, Mauro, que tem a ver com a figura de CPE, mas tem a ver também com uma cena muito importante do filme A Missão. E que coloca mais elementos para a nossa reflexão
na tônica que é a da nossa série aqui dos retalhos. Você vai se recordar, Mauro, de uma cena em que o representante da Igreja Católica, o visitador, ele se reúne com as lideranças indígenas e ele diz: vocês têm que abandonar as missões. E aí a liderança indígena, que bem poderia ser, pergunta para o visitador: mas de onde vem essa sua determinação? E o visitador responde: vem de Deus. É uma ordem divina de que vocês saiam dessa terra. Bem caberia a fala do CP aí como reação nessa terra sem dono. Mas no filme, há uma da liderança indígena em reação ao visitador que diz: vocês têm que sair daqui amando de Deus. A liderança indígena diz: eu não estou entendendo isto direito. Deus mudou de ideia? Recorda-se disso? Fantástico. Deus mudou de ideia. Acho que esse ponto é muito importante. Né? Porque o problema de Deus, se eu posso formular assim, é que ele é silencioso, né? Ele fala por aquelas pessoas que falam em nome dele. Estou formulando o problema de maneira bem esquemática, me entendam. Deus mudou de ideia? Ou são as pessoas que se dizem representantes dele, estão em contato, ou dizem estar em contato com ele, que verbalizam em nome dele o que, na verdade, são as suas próprias determinações? Esse é um ponto-chave, né? Porque evidencia aqui uma disputa teológica. É uma disputa que assume características de uma conflagração no mundo do divino. Deus mudou de ideia? Se fosse um ambiente politeísta, você poderia dizer um Deus pensa uma coisa, um Deus pensa outra. No contexto de um imaginário religioso, como assim? Deus mudou de ideia? Deu um piquezinho. Eu entendi. Você estava falando que no contexto de um imaginário religioso monoteísta, né? Que foi a palavra que acho que cortou. Exatamente. Aí Deus ou não pensava assim, agora pensa, ou Deus de ideia. O que é que Deus pensa, né? Efetivamente Deus pensa. Esse é um problema importante. É um problema importante que você vai encontrar em vários outros cenários, em vários outros contextos. E a ele se associa um elemento que eu também não seria um terceiro ponto, um terceiro que se desdobra do segundo. A fé que nós apresentamos, que eu já apresentei aqui, inclusive pela Pedro, a qualidade da ligação caiu muito agora nesses últimos minutos. Praticamente perdemos tudo que você falou sobre esse terceiro ponto. Se puder, vamos ver se a gente consegue. Vamos repetir. Vou tentar ser sintético, então. A fala de CP que nós já apresentamos aqui, ela pode ser reduzida e muitas vezes as pessoas reproduzem a fala dele apenas com aquela primeira frase: esta terra tem dono. Está dando para acompanhar? Essa terra tem dono. Ora, isso tem a continuação, né? Nós recebemos de Deus, de São Miguel, só eles nos podem deserdar. Mauro e membros da comunidade, esta frasezinha isolada do seu contexto, acreditem, se quiserem, ela é utilizada pelos latifundiários da região para negarem o direito que os sem terra têm de terem o seu canto para poderem trabalhar e articularem sua própria frasezinha isolada, esta terra tem dono, é usada pelos movimentos dos ruralistas
para atacar os sem terra. Isso tem várias formas, né? O civismo tem várias expressões. Houve uma apropriação da memória popular de Cepé pelos membros da classe dominante para confrontar as demandas da gente sem terra, lá do Rio Grande do Sul, da região das Missões, por terra, trabalho e teto, né? Como diria o Papa Francisco. Então, de novo, aí uma disputa, né? Uma disputa pela memória. Eu relaciono com a disputa sobre o que é a ideia de Deus, né? Qual é a opinião de Deus, se Deus mudou de ideia. Né? Mas essa luta, né, em se apropriar das memórias populares, dos entendimentos populares da vida e do transcendente, e colocar essas memórias, essas referências, a serviço dos interesses dominantes. Era isso que eu queria comentar nesses tópicos. Duas questões aqui que vêm da nossa assembleia ou da nossa sala de aula. Importante, que eu quero colocar para você, Pedro, e para todo mundo. A primeira é o seguinte: acaba de entrar na sala de aula a Vanessa Dalve. De onde? São Cepé, no Rio Grande do Sul. Então, temos uma pessoa aqui participando dessa nossa conversa de lá, de São Cepé, lá no interior do Rio Grande do Sul. Maravilha, fico até emocionado com a sua presença, Vanessa. Muito legal mesmo, muito bem-vinda, muito bem chegada. A segunda questão... Saudações, muitas saudações a Vanessa. A segunda questão é da Catarina Chaves. Ela pergunta se, de fato, esta frase, que começa com essa expressão, essa terra tem dono, existe comprovação histórica de que ela efetivamente foi pronunciada por Cepé Araju ou não? São registros, né? São testemunhos. E você tem o registro disso, né? Foram indígenas que escreveram, o próprio Cepé também não, até porque ele morreu, né? Em meio aos combates. Mas você tem registros da época. Ao conhecimento do Basílio, né, que para conceber, para produzir o seu Uruguai, né, se serviu, né, de documentações disponíveis a ele, que era contemporâneo, né, desses acontecimentos. Então, houve registro contemporâneo, né, desta fala de Cepé. E esta fala de Cepé foi feita quando? Em que situação? Em que contexto? No contexto da Guerra Guaranítica. Né? Entre 1753 e 56. Ela é associada na memória justamente aos combates finais, que são aqueles entre os quais está o combate específico em que o Cepé, no fim das contas, acabará morto. A Vanessa Dalva está me dizendo aqui, dizendo, ó, foi Cepé sim que falou, e falou em Guarani. Ela está falando lá de São Cepé. Muito legal, muito legal. Aí está. Tá bom. Aí está. Pedro, por hoje é isso? É isso. Então, nossos 2 encontros sobre as missões jesuíticas e a grande figura de Cepé Araju na história do povo brasileiro. Como a gente vê, Cepé Araju, cuja memória tentam nos furtar, tentam roubar do povo brasileiro a sua memória para que ela seja apropriada pelos latifundiários. Mas, gente, é assim, sempre assim. O sistema sempre tenta ou destruir ou se apropriar. Não tem terceira via. Ou é tentativa de destruição ou é tentativa de apropriação. É assim com o Cepé, foi assim com o do Oscar Romero. São Oscar Romero agora, que foi destruído, liquidado, morto pelas elites de El Salvador, com apoio, inclusive, da hierarquia religiosa do Vaticano, na época de João Paulo II, e que depois da destruição veio a tentativa de apropriação da memória. É sempre assim, são os 2 movimentos que eles realizam. Bom, próximo encontro nosso, mas, ó,
Eu duvido que tenha alguém nessa sala de aula que já ouviu falar da pessoa que será o tema da nossa próxima aula. Se alguém sabe, levanta a mão aí. Santa Rosa Egipcíaca. Nunca tinha ouvido falar dela antes de você me apresentar o roteiro do Retalhos da Nossa História. É essa a nossa aula mesmo, Pedro? Pois é. E só para deixar o gostinho para a semana que vem, eu não vou falar nada dela, a não ser isto. Ela é uma santa que o pessoal nem pretende, por várias razões, fazer o reconhecimento formal. Mas ela foi canonizada, foi tida em vida como santa. Daí o nome. Essa história, pelo jeito, é fantástica. Não vou perder de jeito nenhum. Legal. Então vamos para isso. De que época é essa história? Século XVIII. Século XVIII. Ainda século XVIII. Próximo encontro, nós vamos conhecer uma figura que está escondida nas histórias do Brasil. Santa Rosa Egipcíaca. Vamos continuar mergulhados ainda no século XVIII. Legal, Pedro. Foi ótimo. Gostei demais. Obrigado pela aula. Sou eu quem agradece. Saudações a você e a toda a nossa turma. Uma boa semana para todo mundo. Até a próxima semana. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem.